Você que veio, que se inscreveu no nosso curso de cargos e salários, como implantar cargos e salários na sua empresa. Nós estamos chegando ao final do curso, né? Hoje nós vamos ver os últimos módulos que faltam, né? Eu espero que você esteja conseguindo aproveitar o curso, né? É sempre legal você repassar os módulos, repassa os módulos, que as dúvidas que você possa ter tido, né? Vou deixar o material disponível também, todo o material, o caderninho de exercícios, né? A gente sabe a dificuldade e as dúvidas que surgem, né? Como eu falei no início, é a primeira vez que a gente está fazendo esse curso online, né? É muito diferente porque presencialmente a gente consegue ver as dúvidas de cada um, esclarecer as dúvidas, né? Então, assim, a gente está se adaptando, está se reaprendendo, né? Essa doença, Covid, veio trazer para a gente uma lição, né? Para a gente reaprender, né? A maneira de trabalhar, a maneira de fazer as coisas, né? Então, tudo é um momento diferente. E como eu não queria deixar registrado isso, né, de continuar compartilhando, porque meu grande objetivo é compartilhar os meus conhecimentos, né, eu tomei a liberdade de estar fazendo um curso esse desafio, né, de um curso assim. Até mesmo o aprendizado, né, com relação a como usar esses recursos tecnológicos, eu estou usando os meus recursos do meu jeito, caseiramente, né? Então, assim, a gente pretende melhorar cada vez mais para trazer uma melhor qualidade, melhorar cada vez mais para vocês. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o conteúdo do curso está sendo apresentado a contento, né? Esse conteúdo a gente não abre mão. E aí, nós vamos hoje dar continuidade aos módulos que faltam, finalizar ainda hoje, né? Eu espero que você acompanhe. Lembrando que no final eu sempre deixo o meu telefone, meu e-mail para contato, sinta-se à vontade para me ligar, para mandar um e-mail que eu vou estar respondendo sempre, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos recomeçar falando, né, de mais um tema que é política de cargos e salários. A política de cargos e salários, ela vai nortear todo a gestão de cargos e salários da empresa. Não adianta você fazer um plano de cargos e salários lindo e maravilhoso, né, se você não tem uma regra do jogo. Porque como é que eu vou fazer a gestão desse plano? Eu preciso ter uma política formal, escrita e aprovada pela diretoria da empresa. E essa política pode ser disponível a todos, né? Isso vai de empresa para empresa. Mas a política ela precisa existir, né? Como regra, com as regras principais da política para a gestão de cargos e salários. Eu vou dar um exemplo para vocês de política de cargos e salários. Então vamos lá, sem mais delongas, a política de cargos e salário, como eu disse, ela vai nortear a gestão de cargos e salários. Vocês vão ver que nós vamos definir vários critérios. Cada empresa adota um modelo de política, né? Nós vamos passar aqui alguns conceitos básicos que têm que existir dentro da política, ok? Você deve montar a sua política com os conceitos que você tem dentro da empresa, ok? Então, aqui nós vamos passar um norte para você dos principais pontos de uma política salarial, de cargos e salários, né? Para que você possa elaborar a sua política, né? Com o olhar para a sua empresa, com os critérios que você vai usar, que você vai aplicar conforme a sua empresa. Essa política tem que te ajudar, de novo, na manutenção do plano de cargos e salários. Como que vai ser as regras de crescimento e desenvolvimento do profissional? E aqui nós estamos falando crescimento salarial e de cargo e salário, né?
E a política, ela tem um impacto direto na gestão de pessoas. Por quê? Ela vai definir os critérios de contratação, ela vai definir os critérios de enquadramento, ela vai definir os critérios para promoção, por aumentos por mérito, né? Por promoções, né? Que é a progressão horizontal, progressão vertical. Esses dois itens são fundamentais constar na sua política. Por quê? O mudar de uma faixa salarial para outra é um grande desafio. E mudar de uma faixa salarial para outra, seja em mérito ou promoção, né? Promoção você muda não só de faixa salarial, mas você muda de cargo, né? De posição na estrutura. Você precisa ter muito claro isso, porque lembra da tabela salarial que a gente fez? Salário de admissão, salário de efetivação, ok. Isso vai constar na política também. Após o salário de efetivação, qual é o critério que você vai adotar para que ele consiga mudar de faixa salarial, né? Dentro da lei só é permitido a diferença salarial se comprovado diferença de conhecimento técnico e aplicação, né? Então, qual é o critério que você tem para diferenciar essas habilidades e competências do profissional? Uma delas pode ser a avaliação de desempenho, ok? Então, a política ela tem que escrever, deixar claro quais são esses critérios. Com relação à gestão do plano de cargos e salários, né, ela vai também definir quando que se pode criar um cargo, quando que você vai reclassificar o cargo, lembra, né? O cargo está na classe 1, ele vai para a classe 2. Qual é o critério para que ele mude? Porque senão em pouco tempo você perde, né, essa gestão, porque os gestores vão começar a forçar a barra. Então a política ela vai definir. Da mesma forma, extinguir um cargo. Nossa, extinguir o cargo? Acontece, né? Acontece. Principalmente nos dias de hoje, com tecnologia e tudo mais, né? Uma função deixa de existir. Então, a política também deixa registrado isso. Quando que pode ser feita a revisão da estrutura de cargo e salário? Quando vai ser feita a atualização da tabela salarial? A tabela salarial, teoricamente, ela é corrigida sempre nos acordos coletivos, certo? Mas, além disso, né, lembra que a gente falou da questão da influência da economia, né, nas questões salariais? Então, tem empresa, por exemplo, que tem na sua política que a revisão é feita anual ou bianual da estrutura de cargos e salários, ou a atualização da tabela de salários, ok? Colocar alguns principais pontos da política de cargos e salários, né? Então, ela vai definir, quando eu tenho várias faixas salariais, né? Steps, faixas salariais, eu posso definir, olha, as 3 primeiras faixas salariais são para utilizar que eu chamo do processo de admissão, né? As últimas faixas são para avaliar por desempenho, meritocracia, né? Mudança de uma classe para outra é para promoção, ou seja, eu estou num cargo da classe 1, concorri à vaga de um cargo que está na classe 2, eu vou ser promovido, né? E aí você começa a criar alguns outros subcritérios, né? Por exemplo, 3 meses na empresa e no cargo, possuir habilidades no cargo 15% a cada 3, ou seja, eu defino alguns critérios de movimentação para de uma faixa para outra. Eu posso, por exemplo, estabelecer que o aumento máximo não pode ultrapassar a 20%, né?
de uma só vez, eu posso estabelecer que o aumento pode ser escalonado. Enfim, cada empresa adota o critério que vai estabelecer. O que é importante você ter o conceito que você vai utilizar. Olha, a primeira faixa salarial nós vamos usar como salário de admissão. Após 90 dias, ele vai para o salário de efetivação, desde que tenha passado no período de experiência, por exemplo, né? Vamos colocar alguns critérios, né? Salário de admissão e efetivação. Então, deve definir como será o salário de admissão e de efetivação. Como eu mostrei aquele exemplo. O salário de admissão vai ser a faixa 1 da tabela. E o salário de efetivação vai ser a faixa 2 da tabela. Mérito é o aumento do salário do profissional sem mudança de cargo. Né? Estou falando dos critérios para aplicação na estrutura. Aumento por mérito é o aumento do salário do profissional sem mudança de cargo. Eu sou assistente administrativo e posso ter um aumento de mérito sem mudar o meu cargo. Promoção é um aumento de salário com alteração de cargo, desde que o cargo esteja em uma classe diferente da que o cargo que ele ocupa. Então vamos lá. O que a gente quer dizer com isso? Lembra quando a gente fez as avaliações dos cargos e agrupou os cargos? Então vamos supor, eu estou com o cargo de assistente administrativo, né? O meu cargo está classificado na classe 2. Aí, eu estou indo para a área de vendas e vou ser assistente de vendas. E o cargo de assistente de vendas também está na classe 2. Ou seja, é a mesma faixa salarial que a minha do assistente administrativo. Ou seja, são cargos similares, né, que não têm um nível de responsabilidade e importância diferente da que eu ocupo. Então, nesse caso, não seria uma promoção, seria uma outra titulação, né, que nós chamamos de alteração de cargo. Porque eu posso não estar tendo alteração de salário, tá? Mas eu estou tendo a mudança do cargo entre cargos que estão na mesma classe salarial, né? Não justifica não ter a promoção. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque deixar isso muito bem caracterizado, porque existem alguns acordos coletivos que nos remetem a, olha, alterou o cargo, tem que ter 10% de aumento, né? Mas não é uma promoção quando eu estou fazendo. E, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu era assistente administrativo, sou assistente de vendas. Os dois cargos têm a mesma importância para a empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vale sempre uma consulta ao jurídico da empresa, né? Para que você tenha respaldo jurídico na hora de estar fazendo, ok? Algumas pegadinhas podem acontecer. E aí você tem que fazer uma adaptação na sua política de cargos. Ok? Porque lembra que eu falei que eu vou estar passando para vocês uma ideia mais genérica, né? De uma política, para que você faça a sua política e, de novo, não copie a política de outro, faça copia e cola. Gente, não funciona. O que funciona na sua empresa não funciona na outra, né? Eu sei que é mais fácil, mas o mais fácil nem sempre é o necessário, é o bom, né? É o correto, né? Revisão de cargos.
A revisão de cargos é quando você tem uma atualização no conteúdo do cargo. E aí, essa atualização pode decorrer na mudança do posicionamento das avaliações e reflexo na alteração do cargo, certo? Do reposicionamento do cargo ou até mesmo da exclusão do cargo, né? Por quê? O que mudou no cargo? E aí você tem que ir analisar, rever a descrição, rever as mudanças e atualizar esse cargo ou excluir esse cargo, ok? Isso é revisão de cargos. E isso tem que estar escrito na política quando isso deve acontecer, né? E toda alteração da política é fundamental que os gestores sejam envolvidos sobre o processo, ok? Revisão de salário é aquilo que a gente falou lá atrás, da revisão da tabela salarial. Quando em quando eu vou rever a minha tabela salarial. A correção da tabela automática, vamos assim dizer, da tabela salarial, é quando tem os acordos coletivos. Aí você corrige também, senão a tabela fica defasada, ok? Agora, a revisão da tabela para ver a estratégia, a competitividade do mercado é uma outra questão. É quando você faz as pesquisas salariais, né? Lembra da pesquisa que a gente comentou? Que são específicas para revisão da competitividade, que você vai comparar a sua competitividade e alterar a sua tabela salarial ou não, ok? Então, a revisão da tabela salarial, por exemplo, tem empresas que colocam lá, anualmente é feita uma pesquisa salarial para acompanhar a competitividade. Ou tem empresas que faz bianual, né? Ou seja, a cada 2 anos ela faz a pesquisa, né? E detalhe importante, né? A pesquisa é sempre feita com os mesmos cargos e os mesmos grupos de empresas, tá? É um padrão. Empresas que têm esse costume adotam esse critério. Eu quero fazer a minha pesquisa com o mesmo grupo de cargos e mesmo grupo de empresas participantes, convidadas. Por quê? Se eu mudar alguma coisa da empresa participante, principalmente, e de cargos, podem ter variações no resultado da minha pesquisa. E aí a comparação pode ser alterada. São alguns cuidados que algumas empresas costumam ter. Ah, mas então não posso incluir uma empresa? Pode, né? Pode tirar uma empresa? Pode. Só toma cuidado para não mudar muito o painel, para você não ter um reflexo muito grande de mudança de cenário, né? Muito grande. Porque quando é muito comum, né? Às vezes a gente vai apresentar um resultado, isso já aconteceu, a gente apresentou uma pesquisa para uma diretoria e um determinado diretor trucou a gente e falou, olha, o meu resultado da minha pesquisa é diferente do resultado da pesquisa de vocês. E eu falei, com certeza, senhor diretor, com certeza vai ser diferente. Por quê? O painel de empresas não é igual, né? E o painel de cargos não é igual. Então, o teu resultado nunca pode ser igual ao meu. Ponto. Ok? Então, só para vocês, assim, é importante colocar dentro da política de cargos e salários períodos de revisão, né? Estabelece, porque aí o RH não precisa ficar toda vez conversando com a diretoria e tendo que... Tudo que você coloca na política e a diretoria aprova, ela passa a ser regra do jogo, né? E você vai cumprindo. Você só vai alterar as regras mediante alguma necessidade fundamental, ok? Os aumentos salariais, né? Aumento por mérito ou promoção.
Quando que eles podem acontecer? Quais são os procedimentos? Por quê? Por exemplo, algumas empresas não dão aumento salarial nos meses de acordo coletivo e de pagamento de 13º. Ok? É um critério da empresa. Então, ela estabelece lá, nos meses de novembro e dezembro não existe aumento salarial. Outro critério, olha, os aumentos salariais não podem ultrapassar 20%. Né? Então, a gente coloca quais são esses procedimentos para que se tenha aumentos salariais. Os aumentos salariais vão ser decorrentes de promoção, mérito ou enquadramento ou, né, convenção coletiva. E quando que são feitas revisões da política, né? As aprovações, estudo de casos, isso tudo a gente também coloca na pesquisa, na política, né? Percebam que tudo que você puder colocar na política, de regra, né, que te ajude na manutenção ou facilite a manutenção, que não complique você ficar sempre tendo que rever, né, sempre tendo que levar para a diretoria, olha, nós precisamos ver isso. Você vai levar para a diretoria casos esporádicos, casos que estejam fora de um padrão, né? Exceções às regras, né? Não pode ser ao contrário. A exceção vira regra, ok? Dá um exemplo de política de cargos e salários para vocês. Então, por exemplo, a gente já começa lá em cima. Esta política terá por objetivo nortear a administração de cargos e salários da empresa, né? A empresa, falando sobre competitividade, a empresa tomará como base de comparação o mercado, a média aritmética ponderada. Nesse caso aqui, a gente poderia colocar isso para todos os cargos e terceiro quartil para cargos de comando. É uma regra que a empresa define, ok? A tabela salarial possuirá 5 faixas salariais e 10 classes. A terceira faixa representará a linha de tendência salarial de mercado. O que ele quer dizer com isso aqui, né? A primeira faixa é admissão, a segunda é efetivação e a terceira faixa é desempenho. E a terceira faixa é justamente a nossa linha, a nossa curva salarial, ou seja, o que é o mercado, ok? Salário de admissão e efetivação. O funcionário será admitido na faixa 1 da classe do cargo e sua efetivação será o salário correspondente ao da faixa 2. É aquilo que eu falei. Admissão na faixa 1 e a efetivação na faixa 2. Mérito. Todo aumento de mérito deverá obedecer o salário exato da faixa imediatamente superior ao da faixa que o funcionário ocupa, não podendo ser pulado nenhuma faixa. Serão elegíveis ao aumento de mérito os profissionais que atingirem, no mínimo, a avaliação de desempenho superior à média 4. Percebem? Aqui ele fixa que o salário, o aumento dele tem que ser exatamente o valor que está estabelecido na faixa. Tem algumas empresas que ela navega entre as faixas, que não usa exatamente o valor fixo da faixa, ok? Nesse exemplo, a empresa determinou. Tem que enquadrar o salário do funcionário na faixa, né? Não pode pular nenhuma faixa. Deu só 5%. Não pode dar 2 faixas? Não. É uma faixa só, né? E pode ser elegível, só pode ser elegível ao aumento o funcionário que tiver uma avaliação de desempenho com uma média acima de 4. Então, essa empresa aqui, ela tem um programa de avaliação de desempenho que define notas e essa nota é referência para que o funcionário seja elegível a aumento. É bom aqui deixar claro que a avaliação de desempenho
o programa de avaliação de desempenho nunca deve ser formatado com o objetivo de dar aumento salarial, ok? A avaliação de desempenho, o plano de avaliação de desempenho, tem que ter o foco de desenvolvimento. Evidentemente que o mau desempenho não pode ser reconhecido. O mau desempenho não pode ser elegível a aumento, ok? Então, são aplicações diferentes do programa de avaliação de desempenho. Algumas empresas, né, colocam a avaliação de desempenho e forçadamente criam a correspondência com o aumento salarial. E aí ela pede a essência do programa de avaliação de desempenho. Por quê? O gestor, sabendo que o funcionário vai depender daquela avaliação de desempenho, e se ele é um gestor coração, ele jamais vai fazer uma avaliação que prejudique o funcionário, que ele não consiga ter uma avaliação suficiente para ter o aumento. Entenderam? Então, o programa de avaliação de desempenho precisa ter o foco em desenvolvimento. Aumento salarial, ele pode ser elegível, né? Ó, elegível ao aumento, se ele tiver uma boa avaliação. Percebe a aplicação, a diferença, o cuidado que a gente tem que ter? E aí, né, a promoção. Vamos lá. Toda promoção deverá ser de no mínimo 10% e ser alocado o salário à faixa correspondente à classe do cargo. Serão elegíveis à promoção somente aqueles que atenderem aos requisitos mínimos do cargo, bem como avaliação de desempenho superior à média 5. Uau, né? Ou seja, para se promover alguém, você já está com o plano de cargos e salários montado, correto? Você vai promover alguém, primeiro, os candidatos que concorreram à vaga, a esse cargo, principalmente aqui nós estamos falando de candidatos internos, né? Os candidatos que concorreram à vaga, eles têm que, no mínimo, atender aos requisitos do cargo, né? Não adianta um candidato você pegar e promover um candidato porque o chefe gosta, porque aí o que vai acontecer? A hora que você for fazer essa avaliação aqui, o cara não atende os requisitos mínimos do cargo, né? Ele não pode ser promovido. Então, eu já começo a fazer um link com um recrutamento de seleção, né? A política ela vai estar definindo isso. Para ser promovido, tem que atender os requisitos mínimos do cargo. Eu amarro o processo de recrutamento de seleção, de desenvolvimento, né? Até com essa questão. Então, o gestor vai saber disso. Ele não vai poder promover se o funcionário não atender os requisitos mínimos do cargo, né? E, de novo, linka com uma avaliação de desempenho com uma média 5, né? Que provavelmente, né, dentro do setor, a média 5 significa que o cara é um excelente cara, né? Aumentos salariais. Não serão concedidos aumentos salariais nos meses julho, novembro e dezembro. Não será permitidos aumentos superiores a 15%, devendo ser programados os casos que ultrapassarem esse limite. O gestor poderá solicitar os aumentos desde que tenha verba prevista em budget. Ok? Aquilo que a gente falou. Porque nesses meses aí são os meses mais críticos de orçamento da empresa com relação à mão de obra. Então a empresa já definiu na política e todo mundo sabe, né? Nesses meses não tem aumento salarial. Budget. Na elaboração do orçamento da área,
Cada gestor ficará responsável pela previsão do budget para aumentos salariais no período. Esse budget deverá ser aprovado pela diretoria. Ou seja, a gente falou lá atrás, né, que o plano de cargos e salários, as tabelas salariais, já permite uma melhor, né, planejamento orçamentário da empresa. Eu, gestor, já sei onde estão posicionados os meus funcionários nas faixas salariais. Eu já sei quanto custa de uma faixa para outra, né? Então, eu vou programar o meu budget de 2021. Olha, quais são os funcionários elegíveis a aumento para o ano que vem? De uma equipe de 20, eu tenho 5, né? Para o ano que vem, ou eu tenho 10, depende de alguns critérios. Eu já consigo ter um custo real dessa movimentação, desse aumento. E eu planejo e trabalho com isso. Quando chega para o RH as solicitações de aumento, né, de alteração de salário, o RH vai analisar. Está dentro do orçamento aprovado? Está dentro do orçamento aprovado. Não tem que ficar com muita conversa. Já está tudo aprovado, né? Então, facilita o trabalho de todo mundo. Porque eu tenho um orçamento que foi aprovado pela diretoria, salvo se a diretoria chegar, né, como algumas empresas fizeram esse ano, não haverá aumentos salariais esse ano. Esqueçam o budget. Perfeito, ok? Mas foi uma situação diferente que aconteceu com todas as empresas. Então, trabalhar com orçamento é fundamental, e um orçamento aprovado, ele é saudável, porque aí a empresa já sabe o quanto que ela vai crescer na folha de pagamento, né? Porque a gente sabe, a gente faz previsões de crescimento na folha com base nas previsões de acordos coletivos. Mas e de aumentos por mérito e promoção? Você dá aumento por mérito e promoção sem ter orçamento? Você dá, né? Se você fizer um histórico, né, e fizer um levantamento de quanto que você já deu de aumento por mérito e promoção, porque todo RH faz esse lançamento específico em determinada variável na folha de pagamento, né? Então é fácil você levantar na sua folha de pagamento quanto que eu gastei historicamente nos últimos 2 anos de aumento salarial, né? Trabalho com orçamento. E aí eu tenho um orçamento mais uma política de cargos e salários, né? Então isso me faz com que eu tenha uma gestão de cargos e salários muito mais organizada, ok? A política amarra com o orçamento as práticas de aumentos que você vai ter. As revisões de cargo. Compete ao RH a manutenção das descrições, avaliações e classificações de cargos. Cada gestor é responsável pela emissão de solicitações ao RH das revisões necessárias. Então, neste exemplo, a empresa puxa para o RH a responsabilidade de manutenção das avaliações e das descrições, mas também para o gestor a responsabilidade de solicitar essas mudanças, ok? Falei lá na revisão de descrição de cargo que isso é responsabilidade do gestor. Por quê? É o gestor que organiza as áreas, é o gestor que organiza os processos, é o gestor que define responsabilidades, ok? Revisão de salários. Compete ao RH o acompanhamento de mercado através de pesquisas anuais ou extras, conforme demanda específica. A pesquisa deverá manter os mesmos padrões e escopo da pesquisa original e os resultados apresentados à diretoria da empresa. É aquilo que eu falei em relação à pesquisa, né? De se manter o mesmo painel. Então, aqui nessa política,
essa empresa definiu anual, ou extra, dependendo a demanda, né? Percebam que aqui a gente colocou vários pontos importantes. Esse aqui é um exemplo de política, tá? Você, e aí você vai criar o seu dentro do conceito da sua empresa. Então, em termos de políticas, é isso que a gente tem colocado. Estou sendo bem objetivo, não tem muito o que ficar inventando, né? Você tem os pontos principais de uma política e você precisa aplicar esses pontos dentro da sua organização, né? O que é importante, eu sempre falei e venho falando, a necessidade de você fazer a sua política, né? Com o seu critério, porque você vai definir melhor com a cara da sua empresa, né? Muitas vezes a gente vê políticas copiadas e coladas e aí você pergunta assim, funciona? Não. Ah, mas a gente tem para mostrar que tem, mas ela não funciona, né? Então, se você tem uma política dessa forma, quer dizer, você não tem uma política, né? Ela não funciona, né? Ninguém respeita, né? E principalmente quem mais tem que respeitar uma política é a direção da empresa, ok? Porque são os diretores da empresa que normalmente burlam políticas. Então, os diretores de empresa que normalmente burlam políticas, porque ele fala, não, eu agora vou decidir, né? E caneta, né? A política. À medida que ele faz isso uma vez, duas vezes, ele já quebrou a política. Aí perdeu o sentido, ok? Bom, nós vamos começar mais um módulo, né? Que nós estamos entrando para a reta final. Agora nós vamos falar sobre os critérios para a implantação do plano de cargos e salários. Sobre política era isso que a gente podia colocar, não tem, a gente não vai ficar enchendo linguiça, né, como se fala o termo. Então vamos logo para a nossa implantação, os critérios para a implantação do plano de cargos e salários, né? É importante a gente falar sobre os critérios, porque muitas vezes a gente já percebeu que a empresa deixou de implantar um plano de cargos e salário em função dessa falta de critério para a implantação, né? E aí você você fez todo um plano legal, aprovou com a diretoria, mas na hora de implantar cometeu alguns erros, né? Ou deixou de cometer, tomar alguns cuidados. Então é por isso que a gente vem, coloca isso aqui, né? Vamos falar sobre a implantação. Implantação, primeira coisa, todas as estruturas têm que estar validadas com os gestores. Estrutura de cargo, né? A estrutura de salário é prerrogativa da direção da empresa, mas a estrutura de cargo, né? Todos os gestores têm que ter validado a estrutura, ok? Porque daqui a pouco, senão o cara chega lá na frente e fala, isso daí foi você, foi o RH que fez. Não, não foi o RH que fez, nós fizemos juntos, né? Apurar um custo real de enquadramento. O custo real de enquadramento ele só pode ser feito junto com cada gestor da área, porque é ele que conhece os funcionários. E se nós formos só pelo título do cargo, nós cometemos erros de enquadramento, né? Principalmente com relação à maturidade. Imagine que a gente criou lá as maturidades júnior, pleno e sênior. Quem sabe o nível de maturidade do funcionário é o gestor. Então, ele que tem que te dizer, dentro do novo conceito de maturidade, se o funcionário é júnior, pleno ou sênior. Ok? Então, essa definição para apurar o custo tem que ser passada para o gestor. Então, como é que eu apuro o custo? Olha, o Zé
era assistente de RH e passou a ser analista de RH júnior. Enquanto assistente ele ganhava 1.500, enquanto analista ele passa a ganhar 2.500, né? Aí eu sei o quanto custa financeiramente isso e percentualmente isso. Faço isso com todas as áreas e eu vou sei qual é o custo real de enquadramento, ok? Com o custo na mão, é possível a gente ver a dimensão, né, e estabelecer cenários que a gente fala de enquadramento, né? Porque se você chega para o teu presidente falando, nós temos que gastar 5% da nossa folha para ajustar, para enquadrar todo mundo, né? E a empresa não tem esse 5% orçado. Ok, nós temos 5%, mas nós podemos fazê-lo em etapas ou por ano, né? Enfim, você estabelece um orçamento e para o enquadramento, o posicionamento dos funcionários nas faixas. Ou quais são as áreas críticas de enquadramento. Então, apurar o cenário significa que, com o custo real na mão, você vai ver onde está pegando mais, né? Quais são as áreas críticas ou os funcionários críticos, né? Mesmo aqui, né, você vai ter aquele cenário que tem os funcionários que estão muito acima da faixa salarial. E aí o que fazer com eles? Você tem que colocar tudo isso num cenário, né? Precisa-se elaborar estudos de remuneração? Sim, principalmente para cargos de comando, né? Olha, nós temos, porque até agora o plano de cargos e salários, ele trata da parte fixa, ok? Mas agora, no momento de implantação, eu preciso fazer, para alguns cargos ou para cargos de comando, a composição da remuneração, que é do fixo mais o variável, ok? Então, eu também tenho que olhar isso com muito carinho. E aí vou para a diretoria, apresento o custo, os cenários, né, os estudos todos que foram feitos, para qual é a estratégia de implantação. Junto com a diretoria, nós vamos aprovar as estruturas, a política, né? Nós vamos definir uma estratégia para implantação. Como eu falei, olha, vai custar 5% da nossa folha, mas você tem 1% ao ano para fazer isso. Ok. Então eu sei quais são os casos. Ou não, olha, não vai, custaria 5, mas nós temos aqui um grupo de funcionários a serem demitidos que reduzem esse custo. Enfim, caiu para 2%. Ok, 2% eu te dou nesse ano. Você vai ter durante 2021 para fazer a implantação, ok? Então, junto com a diretoria, com os números, a diretoria tem condição, né, de definir uma estratégia para a implantação. Ou nós vamos começar com os cargos da fábrica que estão mais defasados, né? Enfim, essa definição junto com a diretoria, que a diretoria define a estratégia, aí nós, o RH, vamos elaborar o nosso plano de ação. A estratégia foi definida, vamos elaborar o plano de implantação. Olha, primeiro nós vamos fazer em tal área, né? No mês de janeiro vai ser aplicado, enfim. Aí é um dever de casa, né? Porque nós vamos definir quais são os critérios de enquadramento nas faixas de salário, nós vamos ver as ações de adequação, treinamento, substituição. Por quê? É importante ver se o funcionário que está sendo promovido tem todos os treinamentos mandatórios. Ele pode estar devendo treinamentos. Então, por que eu vou promover o funcionário que está devendo treinamento? Ok? Então, eu primeiro vou treinar
e depois eu vou ver se ele merece aquele treinamento, né? Os casos de substituições, né? Porque a gente vai ver, vai identificar casos que são necessários substituições. Feitos os planos estratégicos, nós temos que ter os planos de ação, nós temos que ter planos estratégicos, né? Algumas ferramentas de suporte ao programa, ao plano de cargos e salários, né? A avaliação de desempenho e de competências é uma delas. Porque a avaliação de desempenho, de competências, é que vai nos dizer se aquele funcionário, qual é o desempenho dele, né? É nesse momento que a gente começa a entrar com o plano de avaliação de desempenho. Se a gente definiu com a diretoria lá atrás que os aumentos vão acontecer durante o ano de 2021 e eu não tenho avaliação de desempenho, eu preciso sair primeiro com a avaliação de desempenho, que é um item da minha política de cargos e salários. Eu não falei lá atrás que eu preciso ter uma avaliação de desempenho mínima, né? Então, eu tenho que correr com o meu plano de avaliação de desempenho para pelo menos já ter um norte, né, para as minhas ações de enquadramento, né? Ah, mas não dá para fazer avaliação de desempenho. Ok, mas eu já coloco no meu radar que eu preciso ter a avaliação de desempenho. Entenderam? Então, começa a ser a sequência importante para você ter o suporte ao plano de cargos e salários. Então, vou dar um exemplo de um plano de ação, né? Implantar a política de cargos e salários, ou seja, todos os gestores vão saber da política de cargos e salários até fevereiro de 2021. Nós vamos ter que divulgar para toda a liderança o que ficou dos resultados do plano em fevereiro de 2021. Alterar as nomenclaturas de cargos conforme nova estrutura até março de 2021. O que ele quer dizer aqui? Alguns cargos não vão ter reflexo salarial, né? É simplesmente uma alteração da nomenclatura. A pessoa não vai deixar de fazer o que ela fazia, não vai mudar as atribuições, não vai mudar nada. É só o nome do cargo. Então, eu posso promover essa alteração a qualquer tempo. Posso, por quê? A prerrogativa das nomenclaturas de cargos é da empresa, né? Então, a empresa pode, a qualquer tempo, revisar as nomenclaturas de cargos. Então, eu já tenho as novas nomenclaturas, eu vou revisar e estabeleço o prazo. É uma forma que eu tenho de implantação. Então, percebem que eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou fazendo em etapas, né? Alterar salários somente para os que estão abaixo do Step 2 da tabela salarial. Estudo de caso a caso, revisar com os gestores até fevereiro. Ou seja, a diretoria, nesse caso, priorizou os funcionários que estão com salário fora da tabela, né, abaixo da faixa 2. Então, o que ficou decidido? Quem está com salário fora da tabela vai vir para o salário na faixa 2. Aí quem estiver acima da faixa 2 vai ficar congelado, né? O plano de ação é que em fevereiro esses ajustes já aconteçam, ok? Implantar avaliação de competências e desempenho até maio de 2021, ok?
Desenvolver plano de remuneração variável e política de concessão de benefícios até maio de 21. Por quê? Lembra que a gente fez os estudos lá de variável, né? A empresa não tem um programa de variável, então ela vai ter que desenvolver. O pacote de benefícios vai revisar, porque eu estou vendo o conceito de remuneração, né? Então, isso aqui, a empresa precisa rever o plano de remuneração variável e de política. Porque o programa de variável, ele precisa ser planejado para ser implantado. Você não faz ele do dia para a noite, né? Ele precisa estar linkado com uma estratégia que a empresa queira para os cargos que vão ter a variável. Dá um exemplo de apuração de custos de enquadramento, né? Então, como eu falei para você, você pega a lista, né? Vai lá com o gestor, olha, essa área aqui é o laboratório, né? O João é um ajudante geral, está na classe 1, ganha 980. O novo salário da tabela é 1.059, né? Então, o João deveria ser enquadrado em 1.059. Lembra da política? Vai ter R$ 79 de aumento, ou seja, 8%. E eu faço isso com todos os funcionários, ok? Se eu tiver alguém aqui que tenha que mudar o cargo, é nesse momento que eu coloco. Aí eu abriria uma coluna aqui de mudança de cargo também, ok? Percebam que esses três aqui, ó, não vão ter alteração salarial. Por quê? Eles já estão com salário acima do que foi definido como efetivação. Então, esses três vão ficar bravos, mas eles já estão ganhando acima do que lhe era permitido. E aí, né, você faz isso com todas as áreas. Então, por exemplo, nessa área aqui, o impacto seria de 18%. 18%, né? O salário de enquadramento. Ela ainda tem um custo maior do que seria o custo de efetivação, porque o custo, quando eu falo lá, né? Se todo mundo estivesse na faixa de efetivação, eles estariam com um salário de 36 mil. A folha custaria 36 mil. Está custando 38 por quê? Eu tenho três aqui que estão ganhando mais, né? Por fim, eu tenho um aumento de 5.890, 18%, né? Então, quis trazer isso aqui para você ter uma ideia, né, do custo de enquadramento, ok? É importantíssimo você ter esses cuidados, né? Parece simples, mas você ter esses cuidados para implantar cargos e salários te dá um retorno muito bom. Muitas vezes a gente fica naquela agonia de implantar, porque foi feito o plano, principalmente nós da RH, ficamos ansiosos porque a gente sabe da importância da ferramenta, né? E aí a gente começa a ter problemas, não conseguir implantar adequadamente o plano, fica a implantação meia boca, como o pessoal fala, né? E não é legal, né? Então é importante que você tenha cuidado, né? Planeja, investe um pouco mais de tempo e planeja essa implantação. Leva os números para a diretoria com mais cautela. Não só os números, mas a estratégia, o que se pensa, conversa, né? Como eu falei, algumas empresas, alguns colegas perdem esse time, né?
e fica no ímpeto de vamos implantar, porque aqui se não implantar, porque... Gente, cautela, cautela na hora de implantar, né? Faça com critérios que você vai ter um desenvolvimento melhor da implantação, ok? E agora a gente vai entrar vai falar um pouco sobre questões trabalhistas, né? E questões trabalhistas, elas vai parecer assim muito simples, mas ela é realmente assim, é óbvio até muitas coisas que eu vou estar falando aqui, né? Mas que impactam diretamente nessa questão de cargos e salários, né? E algumas dicas de como a gente pode evitar essas questões trabalhistas. Então, o passivo trabalhista, você que é de RH sabe o que é o passivo trabalhista, né? Quando a empresa deixa de cumprir, né, algum direito trabalhista que a gente fala, né? Ela já está gerando um passivo trabalhista. Quando ela faz vista grossa, né, para algumas práticas, né? Então, lembra lá no começo, quando a gente mostrou aquele gráfico, né, antes do plano de cargos e salário, que você tinha funcionários com salários diferentes no mesmo cargo, né? Muitas empresas fazem vista grossa e muitas empresas até preferem deixar a coisa correr e de negociar em juízo, né? Que vai gerando um passivo trabalhista. Só que a gente já viu algumas empresas que usaram essa prática, que chegou lá na frente, ela não tinha mais gás, porque era tanta paradigma que ela tinha, era tanto processo que ela tinha, que ela não aguentou, né? Então, as empresas mesmos criam seus passivos, né? E ela acaba gerando. Por mais que o RH coloque, posicione, né? Muitas vezes decisões que talvez sejam necessárias naquele momento, a empresa vai gerando seu passivo, né? Em cargos e salários é muito comum os passivos, né? Então, como a gente vai evitar, né? Em cargos e salários, que é o que nós estamos falando, né? Evitar cargos equivocados, né? Ou o que é isso, né? É muito comum dar nomes diferentes para a mesma função para diferenciar salário. Isso é uma prática mais velha do que eu, né? Então, para esse você chama de auxiliar, para aquele você chama de assistente, esse paga 1.000, aquele paga 1.500, porque ele é melhor, ele é mais... Mas eles fazem a mesma função. Mesma função, mesmo cargo. Diferenciar nomenclatura na justiça não quer dizer nada, ok? Mas é uma prática toda vez a gente encontra nas empresas, né? Toda vez que você altera as atividades de um cargo, né, e não vê ou seja, eu coloco mais atribuições para aquele cargo, eu dou mais responsabilidades e não reconheço. Eu estou fazendo uma que a gente chama de promoção indireta, né? É passivo trabalhista. É possível gerar um passivo trabalhista, né? Então, muito cuidado com isso. Eu falei há pouco, né? Pagar salários diferentes para mesmas coisas. Isso não tem justificativa, eu pagar diferente para os mesmos cargos. Isso é paradigma, isso é equiparação, né? Contratos de trabalho mal redigidos, preenchidos errado. Isso também cria-se muito problema. Empregado mal intencionado, desrespeito ao empregado, assédio. Nossa, isso hoje em dia é o que mais pega as questões de assédio, né? E aí alguns mal intencionados se aproveitam disso dentro da empresa.
política de defesa trabalhista, né? Por exemplo, a política de cargos e salários, ela pode ser a descrição de cargos, a política de cargos e salários, esses instrumentos, eles podem te ajudar na defesa, mas se não tiver corretos, eles não vão te ajudar. E as condenações mais comuns, né? Equiparação salarial, correção dos desvios, e aí equiparação salarial e os reflexos dessa equiparação, né? Vai ter os reflexos nas horas extras, insalubridade, periculosidade, né? E o custo de uma equiparação ele vai lá em cima, né? Você vê aí algumas processos trabalhistas bem parrudos, né? Direito à estabilidade, vínculo de emprego, recolhimento dos impostos devidos, né? Inclusive atrasados. Então, como é que a gente evita as questões trabalhistas, né? Cumprir rigorosamente a legislação trabalhista. Muitas vezes a gente sabe que está fazendo errado, né? O empresário sabe que está fazendo errado, o RH sabe que está fazendo errado. Então, se você não cumpre rigorosamente a lei, você está criando seu passivo. É óbvio isso, né? As obrigações financeiras, né, dos recolhimentos dos encargos. Eu até pago nos olerites as coisas, mas depois eu não faço recolhimentos. Você sabe que isso. Corrigir os desvios de funções, paradigmas de cargos e salários. Se você sabe que está errado, por algum momento você precisou fazer errado, você tem que colocar no seu radar que em algum momento você vai ter que corrigir isso daí, né? Não deixe acumular, que é muito comum se deixar acumular. Um paradigma vai virando outro, eu vou criando outro, né? E aí vira uma bola de neve. Corrige os desvios, vai um por um, vai aos poucos corrigindo. Administra esses conflitos de forma mais proativa, né? Administra isso. Nós precisamos colocar os gestores, né, lá na frente do juiz. Nós precisamos começar a colocar os gestores, né, para enfrentarem uma audiência, né, as questões trabalhistas, para eles começarem a sentir na pele aquilo que nós, a RH, ouvimos lá na frente, né? A política de cargos e salários muito bem definida, transparente, aplicada, que ela serve como instrumento para você, muito mais do que você possa imaginar. E assim também a estrutura de cargos e salários. Você percebeu ao longo do curso, né, a estrutura de cargos e salários, o plano de cargos e salários, ele veio para corrigir esses desvios que a gente está apontando aqui. Desvios de função, desvios de salário, né? Desvios de gestão, né? Então, se a tua política de cargos e salários está bem definida, com seus critérios claros, você vai evitar uma série de passivo trabalhista. Os programas de avaliação de desempenho são bem feitos sem o foco em remuneração. Estou frisando isso bem para você. Por quê? O programa de avaliação de desempenho ele é fundamental para diferenciar as pessoas, as diferenças de habilidades e competências, e aí tornar ou não o funcionário elegível ou não a um aumento salarial. Percebem a diferença? Então, estruture um programa de avaliação de desempenho ou por competências, como queiram, né? E aí nós estamos chegando mais uma vez, né, ao final, finalizando, né, o nosso treinamento. E
vocês perceberam, acho que vocês perceberam ao longo desse treinamento que a gente foi, os módulos mais complicados eu separei para vocês entenderem módulo a módulo, né? Para que, tomando cuidado que você entendesse o conceito de cada módulo, né? E para finalizar, a gente coloca aqui, né? Volta a falar sobre o grande desafio, né? Recomendar algumas ações estratégicas e uma bibliografia para você utilizar, né? Então, de novo, né, vocês já viram isso, o grande desafio nosso é entender o quanto vale o cargo para a empresa, para a sua empresa, né? Analisar o desempenho das pessoas nesse cargo para saber o quanto pagar, né? Esse é o grande desafio num programa de remuneração, no programa de cargos e salários. Eu saber o quanto esse cargo vale, né, o tamanho desse cargo, o quanto ele vale, para depois eu enxergar o quanto essas pessoas estão me entregando no seu desempenho, né? E aí, algumas estratégias, a gente precisa fortalecer, né, a cultura do desempenho, o foco no desenvolvimento, do que é importante para a empresa. Às vezes a gente vê funcionários fazendo cursos, né, treinamentos por conta própria, mas totalmente distantes da realidade da empresa, né? E alguns, engraçado, até pedem para que seja custeado treinamentos, né? Treinamentos que não tem nada a ver com a empresa, o interesse da empresa, mas interessa para o funcionário, né? Então, a cultura do desempenho, o foco no desempenho, alinhado com o que a empresa precisa. Isso é importante ter. Assim como a gestão por resultado. Se eu tenho um programa de desempenho focado no que a empresa quer, né, eu com certeza vou alavancar os resultados também de acordo com os resultados que a empresa espera das equipes e dos profissionais, né? Então, muitas vezes você vê dissociados esses programas. E aí, né, você não tem os resultados agregados para o negócio da empresa. Algumas bibliografias que eu quero recomendar para vocês: Administração de Cargos e Salários, do Benedito Rodrigues Pontes, né? Editora LTR. Esse foi um dos cursos, eu fiz um curso com o Benedito Pontes, né, no Senac, em São Paulo, em 1900 e bolinha, muito bom, né? Eu já tinha feito um outro curso na Idort, na época, né? Esse segundo curso me abriu as portas, me abriu mais ainda a visão, e nesse momento eu tive a oportunidade de já trabalhar numa implantação de cargos e salários na empresa que eu estava, e abriu muito a minha visão. Sistemas modernos de remuneração, né, do professor Matheus de Oliveira e Silva, né, meu grande mestre da editora Quality Mark. A gente precisa estar alinhado com novos modelos, né? Mas eu falo sempre assim, antes de modernizar, eu preciso saber o arroz com feijão, né? Mas o professor Matheus, ele tem uma experiência muito grande, né? Tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele em vários projetos, né? Nosso mestre Matheus tem esses livros, acho que tem mais um aqui que a gente coloca, né? Que é a gestão de competências através do sistema, gestão de pessoas através do sistema de competências do professor Matheus. O professor Matheus é uma referência para mim, para muitos profissionais, né? Um profissional competente,
dono da RH Plus Consultoria, que eu tive a oportunidade de trabalhar também. Existem outros livros, tal, mas eu não conheço, né? Não tive oportunidade de ler, né? Então são esses que eu gostaria de passar para vocês como recomendação. Eu espero que você tenha aproveitado bastante o nosso treinamento, né? Que tenha atingido o seu objetivo. Foi um grande desafio para mim também nessa metodologia online, né? Sem ter o calor humano na minha frente ou do meu lado aqui para compartilhar mais experiências. Também quero ver qual vai ser o fruto desse treinamento, né? Mas eu espero ter cumprido a missão de pelo menos te passar todos os conceitos, né? Alguns detalhes, né? Dou a dica, né, final, reveja alguns módulos, né? Reveja alguns conteúdos. Você pode me ligar, pode passar e-mail, né? Eu sempre procuro responder às pessoas, né? Então, fique à vontade, espero que você aproveite isso no seu dia a dia, ou pelo menos nesse aprendizado, né? Espero que você tenha uma oportunidade de implantar um plano de cargos e salários e que eu tenha te ajudado nisso, ok? Então, um grande abraço, obrigado por ter tido a paciência de se inscrever, de participar, de ouvir todos os módulos, né? Tem um caderninho de exercícios também dentro do módulo, né? Eu vou deixar também esse material disponibilizado e me coloco à disposição, ok? Um grande abraço, fica com Deus.